Ok, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o meu também que é o Malau. Agora vamos falar de um layout que eu amo. O melhor layout que eu. O layout top do Dotnet Mau, que é o grid. Que é o grid. Basicamente, ele nos permite organizar os itens em forma de grades, colunas e linhas. Para isso, eu devo utilizar a propriedade definição, ou seja, role definition, definição dos itens. Para trabalhar com nesse caso, o role definition, nós temos o role definition, também temos o color definition. Nós temos aqui valores possíveis. Ele aceita, temos aqui os valores absolutos, no caso que eu vou especificar. Esse é um valor absoluto. Nós temos aqui um valor automático, o auto, que esse aqui. A primeira linha terá um valor de 100, a altura de 100. A segunda será automática. E a terceira eu posso definir um valor proporcional. No caso, quando eu coloco asterisco, o que restar é dele. Se eu colocar aqui, por exemplo, ponto 2, quer dizer que eu estou a falar 20% do que restar é dele. É mais ou menos assim. Então, ele vai ocupar 20% do que restar. Ou seja, isso é 0.2 vezes 100. Ok. Agora, o que eu vou ter que fazer? Nós temos aqui esse sendo. Vou criar aqui um layout, uma grid normal. Vou adicionar mais uma grid. Mais uma grid. Vou adicionar aqui um background color nesse, como sendo red. Vou adicionar um background color como sendo yellow. Vou adicionar um background color como sendo blue. Agora, como é que eu vou definir em que lugar estará esse cara, em que lugar estará o outro, em que lugar estará o outro? Utilizando a propriedade grid.row. Começando a contar a partir de zero. Se eu definir esse, vai estar na primeira posição, que é zero. Que é zero, o espaçamento dele é esse. Ele é 100. Essa aqui está na posição 1. Essa aqui está na posição, por exemplo, 2. Basicamente, se vocês verem, né, nós temos aí essa coisa. Por que essa aqui não apareceu? Porque eu defini como sendo alto. Então, eu tenho que definir lá uma altura. Rei de 100. Automaticamente ele já aparece como sendo automático. Nós temos também, no caso, os column definition. A mesma coisa. Vou definir 100. Por exemplo, 100, né? Quer dizer que será 100 e asterisco, por exemplo. Que eu defini que terá duas colunas, do quais a primeira tem um valor absoluto e a segunda terá o asterisco. Como é que eu faço para me definir? Como é que eu faço para direcionar um elemento para uma determinada linha e coluna? Nesse caso, eu vou falar que essa aqui que tem a cor azul, ele estará na linha número 0 e na coluna, posso definir aqui e na coluna número que? Número, por exemplo, é a coluna número pode ser, por exemplo, número 1. Tá a ver? Ele começou do que? Da linha número 0 ocupou a coluna número 1. Essa aqui eu posso falar que está lá simplesmente na coluna número 1 e na coluna número 0, quer dizer que estará simplesmente o primeiro item. E aqui estará em todas. No caso, é mais ou menos assim. Organizo também os itens utilizando Dotnet Mau. Nós temos também uma propriedade muito boa que o quantas colunas ele vai ocupar. Nesse caso, colon, row ou column. No caso, eu só pegar aqui. Nós podemos também especificar o espaçamento das linhas. Nesse caso, column spacing, espaçamento das colunas, não, será 2, será de 10. E o row spacing também define. Basicamente, esse indica como é que será o espaçamento entre os itens. Eu vou só definir aqui uma cor diferente para vocês verem como é que realmente está funcionando as coisas. Essa cor embora é uma cor tipo branca, vou só adicionar aqui uma cor assim, ou diferencial. É mais ou menos assim que a coisa está a funcionar. Nós temos também posso também definir aqui, posso definir quantas colunas ele vai ocupar. Nesse caso, o span, eu lhe falei que ele vai ocupar duas. Quer dizer que o primeiro elemento, né? O primeiro elemento, nesse caso, grid, deixa eu colocar aqui, ponto call 0. No caso, ele vai começar daqui e eu vou lhe falar que eu quero que você ocupe. Tirar isso. Que eu quero que você ocupe, por exemplo, vou alterar aqui para colo. Eu quero que você ocupe duas colunas.
começando de que da grid, começando da coluna número 0. Só ligar aqui. Ligar aqui, como nós temos aqui duas propriedades definidas, só apagar essa e aqui falar grid.rospan2. Basicamente ele ocupou toda a segunda linha a partir desses elementos aqui. Nesse caso ele começa daqui, ocupa duas colunas, no caso, começando na linha número 1 e começando da primeira coluna, no caso, que é a coluna número 0. Basicamente, o mesmo acontece para row, por exemplo. Por exemplo, eu vou definir só aqui um outro elemento, no caso. Uma outra grid. O que eu vou definir? Vou dizer que está de ponto rospan de 3, que são o número máximo de linhas que eu defini. Vou definir só uma cor black para poder visualizar. Basicamente, né? Aqui, row tem que ser rospan. Ele vai ocupar 3 linhas. E ocupar as 3 linhas são quase que todos os elementos. E vou dizer também que ele vai ocupar grid.columns_span também 3, que é 2 no caso, como só tem 2 linhas. Quer dizer que ele ocupou todo elemento, cobriu tudo. Basicamente, nós temos que ter noção que o primeiro a entrar é que estará visível. Nesse caso, o último a entrar é que estará visível para o utilizador. Já agora, o primeiro a entrar não estará visível em relação aos outros. Posso apagar esse cara aqui. Isso é layout grid. Ok.